Olá, devs! Agora vamos dar início ao terceiro vídeo dessa sequência, onde falamos sobre desenvolver um design system utilizando componentes do Coesa como base para ser utilizados em outros projetos que utilizam Coesa. Nesse ponto, nós já temos a biblioteca implementada, porém preciso fazer uma pequena errata quanto ao desenvolvimento em si com ela. O primeiro ponto seria que nós devemos utilizar o nome do pacote e nós não atualizamos o nosso arquivo packed.json para utilizar o nome do pacote ao invés do nome do workspace. Então, ws demo dsl lib. O segundo ponto é que após a instalação dos pacotes pelo Yarn, nós temos que executar um post install que faz esse build. Apenas isso. Então, fazemos aqui o Yarn para testar e nós vamos ver que ele vai fazer o build após a instalação dos pacotes. Isso é necessário porque quando nós vamos importar esse pacote em outro projeto, ele precisa que o build esteja disponível. E ela não vem e esse build não é feito, não é versionado para o servidor GitHub. Então, nós temos que sempre fazer isso após a instalação das dependências. Dito isso, vamos fazer a criação do projeto com Coesa. Para tal, eu espero que vocês tenham o Coesa instalado. Se não tiverem, faça a instalação do cliente antes de continuar. Então, vamos aqui, yarn create Coesa, tranquilo, e vamos instalar isso na pasta da aplicação, ou seja, o que definimos aqui. Vou colocar app, mas poderia ser qualquer pasta. Então vamos dizer app. Vai ser um Coesa V2, um V3. Aqui é opcional, então pode ser JavaScript ou TypeScript. A minha recomendação é sempre TypeScript, mas nada impede de ser utilizado como JavaScript convencional. Aqui é opcional, então eu vou sempre estar utilizando o Vite, de preferência a versão mais moderna. Packed.json. O nome do pacote vai ser o nome que quisermos definir. Eu vou estar definindo esse para que não seja algo tão genérico, para não gerar nenhum conflito. E esse nome é o que vai ser utilizado como nome do pacote para o comando yarn workspace. Então vamos adicionar aqui um comandozinho para que a gente possa estar executando coisa dentro desse pacote. Yarn workspace coisa. Pronto, então a partir desse momento de estar yarn app, eu posso adicionar um comando coisa como dev, build, server, etc. Salvar aqui esse arquivo e o nome do produto pode ser o que você quiser, projeto também, autor também, o script é opcional, o modelo, mas eu recomendo que seja utilizado um Composer API com subsetup. Estilo de SES é pelo que você preferir, não tem uma preferência. E dependências vai muito de projeto para projeto. Nesse caso, eu recomendo que o pitch para ti apenas se você não tiver intenção de modificar o conjunto inicial do projeto, que geralmente para mim é o suficiente. Uma alternativa a isso é utilizar o standard apenas como pontapé inicial, já porque ele não tem muitos estilos sobrepostos a ele. Então você pode pegar ele e eu recomendaria que você, sobre o standard, fizesse a configuração para aplicar os estilos definidos pelo Entful no seu pacote de excelente. Então você pode vir aqui, Entful excelente, vamos ter o projeto dele e aqui você pode fazer a instalação dessa configuração de excelente. O porquê que ele não utiliza o Pratier. Ele explica isso em seu blog pessoal, falando sobre no seu blog pessoal, vocês podem fazer essa mesma busca para poder achar essa informação. Porque a gente usa o Pratier. Pronto. Então vamos seguir com o Pratier e vamos fazer a instalação dos pacotes do Coesa. Uma vez que tenhamos instalado um projeto do Coesa, uma vez que tenhamos um projeto do Coesa como nosso Yarn Space, nós podemos finalmente setar na biblioteca
o view e o quasar como dependências de P. Então, podemos ver aqui no package.json, até então está usando como dependência por causa dessa peculiaridade, mas a partir de agora já não precisa mais, certo? E vamos adicionar o pacote lib na aplicação. Yarn space ws daemon dsl app vai adicionar a lib daemon dsl lib. Temos nesse caso especificar a versão, já que estamos dentro dos workspaces, e vamos adicionar. Pronto, ela fez a adição e disse que existem essas dependências de Pi, mas não precisa se preocupar, uma vez que isso é algo que vai ter sido por nós. Pronto, instalamos isso. Nesse caso específico não vai funcionar de primeira, por quê? Porque quando nós trabalhamos com Vite dentro de um projeto com Yarn Space, ele não entende que ele não precisa otimizar o projeto lib, pois ele já foi feito build, então não precisa de otimizações em cima disso. Então nós temos que estar configurando no Vite para que ele ignore o pacote da biblioteca com os componentes. Então vamos aqui mas nesse momento nós vamos ignorar isso e vamos tentar executar o aplicativo importando um componente qualquer. Para isso, vamos estar modificando a página inicial. Então, vemos aqui, vamos importar o nosso componente, um componente qualquer, e vamos estar utilizando o myInput. Aqui vamos ter o myInput. myInput e um vmodel com texto. Pronto. Então, const certo? O resto pode ser excluído porque não interessa nesse momento. Pronto, e vamos executar. Se não fosse pela questão do Yarn Space, era para funcionar agora. Mas como temos a questão do Yarn Space, não vai funcionar pelo motivo citado antes. Então vamos fazer o yarn dev, certo? Como eu mencionei antes, ele vai executar o comando yarn app até aqui, e o dev ele adiciona ao comando, fica dessa forma. Qual erro aconteceu? Ele fala que o import é a palavra reservada, não pode ser utilizado, porque ele tentou otimizar um pacote que já foi compilado, e isso vai gerar um erro. Para corrigir isso, precisamos ir no quasar config e modificar o nosso pacote do Vite, configuração do Vite. Então temos aqui extend Vite conf. No extend Vite conf ele recebe como documento a configuração do Vite. Esse é basicamente um objeto, o mesmo objeto que temos aqui com a mesma estrutura que temos no Vite config de um projeto convencional em Vite. Para cá, nós vamos pegar uma classe utilitária do quasar, que é a extend. A extend ela permite que eu adicione itens a um array, propriedades novas a um objeto, de forma que ele não subscreva, de forma que ele não apague propriedades do objeto original. Então, eu vou dizer que é um true, para ele copiar todas as propriedades para o novo. Eu vou dizer qual é o objeto alvo, que é o nosso ViteConf, e as propriedades que eu vou adicionar. As propriedades que serão adicionadas são propriedades referentes à compilação. Então, a primeira é referência ao Optimization Apps, certo? E a segunda é dentro do build, nós temos a Common.js Options. Em ambos os casos, eu vou ter um array de include, certo? No primeiro array, eu vou definir todos os nossos namespaces que foram definidos na biblioteca de componentes. Claro, ela não se chama lib mais, ela se chama ws daemon wsl dsl lib.
e vamos substituir ela nos 4 pontos. E na command S, a mesma coisa, mas no lugar de ser um string, são expressões regulares. E da mesma forma, preciso substituir o nome biblioteca pelo novo nome. O último ponto que precisa ser visto é que na nosso command S options include, o primeiro elemento do array precisa ser node modules. Então, para isso, nós vamos fazer a adição. Como nesse ponto o TS não reconhece, não sabe que esse array existe, nós precisamos fazer essa verificação. Verificar que o build existe, que o command S option existe, que o include existe e que esse include é do tipo array. Isso é por causa do TS, que vai fazer a verificação e não quer que você cometa um erro de tentar acessar uma propriedade que não foi instanciada. Então, nós temos isso e vamos só copiar o código original que está no outro pacote para cá. Feito isso, o vídeo está configurado agora e o código que deu erro, diferente se pode ser reservado, é para dar certo agora. Então, vamos executar e vamos ver a aplicação. Pronto, deu certo e nós aqui temos o nosso componente já inicializado. A segunda coisa que precisamos fazer para melhorar a nossa experiência é configurar o Resolve para que seja feito o import automático dos componentes. Então, o primeiro passo é importar o nosso Resolve da biblioteca libs e importar o plugin que vai fazer essa configuração. Então, temos aqui. Novamente, eu preciso informar o nome correto da biblioteca e aqui o meu componente. Então, nós precisamos configurar isso no lugar certo. Isso pode ser configurado em 2 pontos. Nós podemos, na extensão do componente, certo? Fazer um vite-config plugins push, o novo plugin. Mas o ideal é sempre configurar nesse array aqui. Então, vamos aqui e vamos fazer essa configuração. Certo? Como resolve? A depender da versão atual do Vite, do coisa, desse plugin, pode ser que ocorra um conflito entre o auto-import dos componentes do coisa e o auto-import do um plugin, fazendo que o auto-import do componente do coisa não funcione. Neste caso, é preciso importar o resolve do coisa. Como fazemos isso? Fazemos da seguinte forma. Pronto, agora terminamos essa parte. Com isso, tudo que for referente à nossa biblioteca vai ser importado automaticamente e os tipos vão estar definidos aqui. Mas ele só vai importar aquilo que não foi explicitamente declarado. Por exemplo, aqui no nosso arquivo de index, esse componente foi explicitamente declarado. Então, eu não tenho por que fazer a importação automática dele. Nesse caso, eu posso simplesmente excluir, que vai fazer com que ele não seja mais reconhecido pelo projeto. E então, podemos fazer o import. Então, aqui vamos fazer o dev para fazer a execução. Feito isso, mesmo sem fazer importação explícita, ele conseguiu registrar o componente. Assim que eu reiniciar o Visual Studio, ele vai ficar disponível para poder ter acesso aos tipos e outras coisas dele. E aqui está a importação dos tipos específicos. Veja que dos 2 componentes da nossa biblioteca, só um foi incluído na declaração. Por quê? Porque o outro não foi utilizado. Eu quero apenas atentar a um pequeno detalhe que é muito importante. Caso eu tenha qualquer variável com o mesmo nome do componente, independente da case dele, vai quebrar a importação. Por exemplo, eu tenho uma variável no const myInput, que é uma referência ao myInput
da nossa biblioteca, por ela ter o mesmo nome do componente, apesar daqui ser diferente, certo? Ela vai acabar resultando em uma exceção durante em runtime apenas. Então vemos aqui, veja que nesse ponto não criou nenhum tipo de exceção no código, mas vai criar uma exceção em runtime. Por que isso ocorre? Porque ele entende que você fez a importação. Isso gera o erro. Mas se essa referência tiver qualquer outro nome, bora chamar ela aqui de apenas ref ou apenas input, não importa. Nesse caso específico, o erro já não vai mais ocorrer, porque o nome foi diferenciado para outro nome. Essa é uma característica do plugin de importação de componentes. Em alguns casos é preciso apagar o cache, o nosso cache de componentes, mas também é questão do YARN Workspace. Vamos voltar novamente, vamos ver a aplicação, ver o que acontece na inicialização dela. Vamos fechar, vamos iniciar novamente, vamos ver o que acontece. O que ocorreu aqui, porque eu fiz essa importação, eu não declarei que ela é um tipo. Eu só preciso colocar essa aqui hoje específica aqui que já também dá certo. Então, vamos importar. Ele vai ter que dizer que aquilo é apenas um tipo, não precisa ser incluído no JavaScript, que vai fazer com que ele funcione. Então, a única coisa a se tentar é que realmente eu preciso dizer que uma input aqui, nesse caso, é um tipo e não precisa ser incluída no objeto final. E só para que fique claro, se eu realmente usasse o mesmo nome, iria dar problema. Só para exemplificar. Para fazer com o mesmo nome, compilou, deu certo, nenhum erro de runtime, mas gerou um erro em tempo de execução e não consegui fazer a renderização. Certo? Agora nós vamos fazer o resto da configuração em si. Bora utilizar todos os componentes que estão disponíveis nessa biblioteca. Então vamos ter o myPassword, que vamos usar o myPassword. Password vai ser a mesma coisa. A referência vai ser justamente um ref_password, então mesma estrutura. A label, uma vai ser text e outra vai ser text e outra vai ser password. E vamos fazer um focus no componente de password quando a página for montada. Vamos ter o mounted e vamos fazer o focus no ref_password quando a página for montada. Então, correi um erro aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu fiz a cópia no canto errado, mas tudo bem. Pronto, e aqui vamos aqui password. E vamos fazer o ref.value. Aqui tem valor, mas vai requerer isso. E vamos fazer um focus. Pronto. Então, dessa forma, estamos testando o valor, estamos testando o método. E vamos também colocar um símbolo qualquer aqui, que é justamente esse ícone do coisa. Então, vamos aqui no password, vamos fazer um slot prepend com esse ícone. Então, vamos aqui, my input, na verdade não my input, é my password. E vamos no template
qual template, que no caso vai ser o prepend. Vamos simplesmente adicionar um icon, cujo name vou dar um nome aqui qualquer, vamos dizer que é o esse aqui, um nome qualquer, tá, user, só para termos alguma coisa. Então vamos aqui fazer o dev. O password já é para estar declarado, registrado aqui, e nesse caso específico é para termos o password, a referência, o focus, o password e o ícone no prepend. Eu pessoalmente errei a sintaxe de fazer o prepend na questão do quiz. Então, botar aqui quiz, input, prepend. Vamos aqui, vamos ver qualquer exemplo que ele tenha dado. E o exemplo que eu gostaria de utilizar é esse último aqui. Então, vamos aqui e temos essa questão aqui. Então, slot, prepend, avatar, tá ótimo. E vamos simplesmente utilizar o nosso favicon como definição. Então, barra favicon. Pronto, nós já temos essa informação. Então, slot funciona, propriedades funcionam, métodos funcionam. Veja que quando atualiza a página, ele já dá o foco, não passou hoje porque a chamada do método foi executada. Com isso, nós terminamos a parte de incluir a biblioteca dentro de uma aplicação. E você pode incluir essa biblioteca em quantas aplicações você quiser, reutilizando esses componentes em si. No próximo vídeo nós vamos explicar como criar uma extensão para que essas configurações que nós fizemos no Quiza Config não precise ser feita em todos os projetos, assim reutilizando o código.